Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família, Deus esteja abrindo de forma que nós não entendemos, abrindo portas onde não há portas, e fechando aquelas portas que na verdade não estão condizendo com o que o Senhor espera de cada um de nós. Mas estou aqui humildemente agradecendo a você, primeiramente a Deus, que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração, e que Ele seja aquele que possa nesse momento ocupar o seu lugar de honra, não somente em meu coração, assim também como em seu coração, desde já agradecendo o seu acompanhamento, a você que tem me acompanhado, a você que já inscreveu neste canal. Sou completamente grato, tenho apresentado sua vida diante desse Deus. Aqui está alguém que é totalmente grato a esse Deus. Eu tenho que me conter, minha família sabe como sou sentimental, estou tomando até remédio para evitar de deixar que as lágrimas venham impedir de que eu transmita o que sinto dentro da minha alma. Mas o que almejo nesse momento ardentemente, o que arde em meu coração, é que aquele que criou todas as coisas, que é o Deus Criador, onde a palavra nos mostra que desse Deus é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então agradeço a você e quero dizer a você que talvez ainda se encontra tendo alguma dúvida em alguma área da sua vida ou dificuldades, nós sabemos que temos e vamos continuar, porque essa é a grande realidade que nós entendemos, que nós temos nessa palavra gloriosa que o Senhor deixou usando homens e mulheres de Deus, né? O telefone hoje tem uma lista preta aqui que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas acredito que você está dando para você ouvir. E desde já, mais uma vez, sou grato mesmo a você que tem compartilhado esses vídeos, que na verdade aqui está alguém que está dando lugar para que o Senhor possa usar esse vaso, esse servo, humilde servo, que na verdade, como já disse em alguns vídeos, e talvez continue até mesmo dizer que não tem estudo, mas sim experiências, né? Experiências em relação à vida, onde estou atingindo, falta um ano para me chegar à idade de 60 anos, né? Completei meus 59 anos ainda agora em março, e confesso que foram momentos marcantes que existiram no decorrer dessa caminhada. E o maior deles, em tudo aquilo que aconteceu, em tudo que experimentei, em tudo que vivi, o maior e inesquecível foi o momento onde ouvi a palavra e me rendi aos pés desse Jesus Cristo, do Senhor Jesus, onde almejo a cada dia estar recebendo dele as orientações para que eu possa falar de forma que vocês entendam, ou você entenda, que
em meio à dificuldade, às lutas, é nesse momento que o Senhor está se fazendo presente, se faz presente. Eu confesso que quando afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor me tocou para mim ler um versículo aqui. Olha o que acontece, e eu não voltava, eu não voltava, não tinha força, a verdade é essa. Eu não encontrava forças para voltar, embora desejasse, mas algo que ficou no meu coração guardado e talvez possa estar também no seu coração. Eu faço questão de ler este versículo para você que neste momento eu não sei o que está passando, e outra, você sabe, só você sabe o valor da luta, o tamanho da dificuldade. Mas mesmo você sabendo que a sua dificuldade possa parecer tão grande, não é maior do que o nosso Deus, que está sempre pronto. Eu quero fazer uma leitura inicial, eu não tenho feito dessa forma, mas o Senhor tocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus, onde tenho me colocado em oração, apresentado aquelas vidas que se encontram, apresentando a sua vida sem conhecer o que você está passando. E eu quero dizer algo, a introdução geral do livro de Provérbios, mas eu gostaria de ir mais fundo no versículo no qual o Senhor o convite Provérbios no capítulo 1, Provérbios no capítulo 1, a partir do versículo 20. Provérbios, versículo 1, a partir do versículo 20. Eu quero deixar essa mensagem e dizer que quero dar continuidade ao tema em que tenho colocado em pauta, que é tempo de frutificar. E aqui você entenderá, e eu gosto de ouvir depois, quando o Espírito Santo mostra algo, e espero estar aqui falando, e naquilo que estou falando, transmitindo para você, eu possa deparar com o resultado, desse livro. Nós sabemos que o autor desse livro de Provérbios foi Salomão. O autor foi Salomão. Quem foi Salomão? Nós sabemos. O Salomão, Agur e o rei Lamuel. Esta é a informações gerais do livro de Provérbios que temos em mãos. E, na verdade, nós precisamos entender que isso é uma realidade. A data provável foi de 930 a 970 antes de Cristo. Esse livro de Provérbios foi escrito. A palavra-chave desse livro nós sabemos que é a sabedoria. E as fontes que nós encontramos nesse livro, as fontes são maravilhosas. Não tem como expressar, mas sim, entendendo, buscando a esse Deus e colocando diante dele, certamente nós entenderemos.
né? A fonte, provavelmente Salomão reuniu e editou outros provérbios além dos seus. Ele editou, provavelmente, fontes, provavelmente Salomão, para entender bem, Salomão reuniu outros provérbios além dos seus. Nem todos os provérbios foram de autoria dele. Ele inclui aqui provérbios além dos seus. E nós podemos ver. Mas principais personagens desse livro, o simples, o preguiçoso, o insensato, os personagens principais personagens. Ele se refere a vários deles. E eu estou falando em tempo de frutificar. O que tem a ver isto com o que estou falando aqui? Nem eu mesmo estou entendendo. Mas a verdade é que creio que o Espírito Santo nos esclarecerá, fazendo com que aquele que tem ouvido e está ouvindo possa guardar em seu coração e entender que temos fontes inesgotáveis. Os principais personagens desse livro de Provérbios é o simples, o preguiçoso, o insensato, o escarnecedor e o sábio. E o resumo deste livro aqui, para resumir ele assim, de uma forma breve, quer dizer, uma alusão a este livro, mostra que a sabedoria é o seu foco. A sabedoria é o seu foco. A sabedoria, sendo o foco desse livro, ela precisa ser o foco de cada um de nós. E como adquirir a sabedoria? Como obter a sabedoria? Nós temos orientações na palavra de Deus, mostrando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o que nós entendemos e precisamos estarmos atentos, e se não temos, precisamos olhar para o alto, olhar para o Senhor, assim como foi o exemplo, como Davi mencionou, ditou: elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Então, o foco deste livro, sem sombra de dúvida, é a sabedoria. Sabedoria é o foco. Uma sabedoria grande e divina. Não tem como expressar o tamanho da sabedoria, que é grande e divina. É o que esse autor Salomão, filho do rei Davi, e que reconhece, ao ter aquele encontro com o Senhor, ele teve a oportunidade de pedir o que quisesse e, na verdade, ele pede a sabedoria. E quantos de nós, se estivermos a oportunidade de pedirmos a Deus, ele se prontificar para um de nós, o que sairia de nossos lábios? Será que seguiríamos o conselho, a atitude, o exemplo que teve Salomão? Então, isso é para nós pensarmos. E trazendo para o tema tempo de frutificar, nós vamos entender que precisamos de sabedoria, disposição, disponibilidade do nosso tempo, dispor o nosso tempo e irmos em busca daqueles que se encontram sem esperança, para que essa palavra alcance esses corações, onde muitos dizem que não tem mais jeito, ou até mesmo o inimigo tem soprado, talvez não, é certo que o inimigo sopra no ouvido de muitos que o Senhor, ele tem um plano, o Senhor tem um plano na vida deles, dizendo que, para mim, para você não tem mais jeito, e você então até acaba aceitando e se entregando de forma que, na verdade, não é dessa forma. A verdade não é dessa forma. A verdade é que o Senhor continua com os seus braços estendidos, seus ouvidos atentos.
esperando apenas que, se o meu povo, para que você se reúna entre o povo de Deus e faça algo de maneira que possa entender que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se converter dos seus maus caminhos e de certa forma se humilhar, orar e buscar a Ele, você vai encontrar. Então tem jeito sim, é o que quero falar. E as curiosidades, né, desse livro, nós entendemos ao olhar, ao pegar esse livro que é tão rico para nos ensinar, assim como tantos outros que nós, pela orientação do Espírito Santo, deixando-nos sermos conduzidos por esse Espírito Santo de Deus, entenderemos que precisamos dar lugar, mas se não houver e não tivermos o temor no coração, não há princípio, porque o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos os desprezam. Por isso, o resumo aqui mostra que os principais personagens que Salomão descreve ou direciona essas palavras é para o simples, o preguiçoso, o insensato, o escarnecedor e o sábio. Então, na multidão de conselheiros, há sabedoria, que você possa se unir com aqueles que têm algo para passar para o seu coração, para que você entenda, para que você abrace, para que você guarde, para que você ouça e saiba que não há outro caminho, não há outra forma de agradar a Deus se não houver o temor a esse Deus. E outro, ter o dom maior, o dom supremo, que é o dom do amor, a supremacia do amor, onde nós sabemos que o maior de todos eles, o que permanece, é o amor. E é essa forma em que eu quero colocar aqui um vídeo passado, você vai rever, quando eu coloquei dizendo que eu não ia mais vir pelas redes sociais, trazendo, porque eu falava e aquilo ali tinha 12, tinha 5, 6, talvez pessoas que ouviam, e eu com aquele desejo de alcançar vidas, não para que viesse ter um número grande de pessoas a se inscrever, mas não, sim um número grande de pessoas, de forma que viéssemos ou estejamos ou venhamos a estar com o mesmo pensamento, focado na palavra de Deus, o que se depara trazendo, tem tudo a ver com o tema que é tempo de frutificar, né? Louvado seja Deus. O resumo, a sabedoria é o seu foco, uma sabedoria grande, divina, que transcende toda a história, povos e culturas. Salomão dá instrução de como viver de maneira sábia e que agrade ao Senhor. Os provérbios são tão relevantes hoje como eram há cerca de 3.000 anos atrás. A curiosidade desse livro é muito interessante, você vai ver. Curiosidade, por isso já fala. Curiosidade. Há muitos curiosos. Curiosos para quê? Para ver o que está acontecendo, o que aconteceu com a pessoa, aconteceu. Mas se você tiver a curiosidade de verificar na orientação, com a orientação do Espírito Santo, você entenderá o que estou então a dizer. 20 minutos já vai dar, amados. Eu não cheguei na lição aqui. O capítulo 30 ele foi escrito por Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. O livro foi escrito principalmente para os jovens e simples. Para os jovens e simples. Então é isso que eu gostaria de falar aqui e meditar, ler, fazer a leitura desse livro aqui, dizendo que nos diz o seguinte. Capítulo 1,
a partir do verso 20, que vai nos orientar da seguinte forma, tá bom? Esse Provérbios, deixa eu ver se está aqui na minha Bíblia, se quem foi o autor dele aqui, introdução geral, Provérbios, então esse aqui eu acredito que foi Salomão. Eu não estou vendo, eu quero ler aquilo que o Senhor está colocando no meu coração para que eu passe para você e que você guarde na tábua do teu coração, entendendo que o convite, a exortação, é convite e exortação da sabedoria. É convite e exortação da sabedoria, que é o título dessa leitura, desses versículos ao qual eu espero estar lendo para você e você possa entender. A suprema, deixa eu ver aqui, que agora chega a dificuldade de fazer a leitura, amados. Esse é o momento onde tenho encontrado muita dificuldade, né, para fazer a leitura, mas em nome de Jesus, o Senhor, creio que o Senhor dará forças e fará com que possa chegar ao fim dessa leitura. Amém? Estou olhando bem aqui, pegar uma canetinha para poder marcar. A sabedoria clama lá fora. Isso aí falava quando estava querendo voltar, onde afastei dos caminhos do Senhor. Isso é que eu quero me mencionar para chegar onde parei ontem, que é tempo de frutificar. Então este é tempo. E para frutificarmos, precisamos dar crédito, ouvir o que não programei, e o Senhor me concede este Provérbios para poder falar para você. Amém? A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não ouviste quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Isso são curiosidades do livro e direcionamento para as pessoas às quais mencionei, o simples, e ali onde você está, possa entender. É o que eu pensava que não tinha mais jeito para mim, porque o Senhor sempre tocando e eu sempre rejeitando, sempre retardando, até chegar ao ponto onde vi que não tinha mais como relutar. É o Senhor e ponto final. Não há outra forma, meu amado. Você talvez esteja cansado, está cansando, o Senhor continua falando e você está entendendo. Também, de minha parte, antes rejeitastes o meu conselho, versículo 25 do capítulo 1. Antes rejeitastes todo o meu conselho. Antes rejeitastes, eu fui um daqueles. E não quiseste a minha repreensão, estava sendo repreendido e não estava dando aquela atenção. Também, de minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Aí já fala o temor aqui, o temor, o medo, já está falando aqui referente ao medo.
É a forma que estão entendendo. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Quem não tem medo, quem não passa, quem não tem momentos de dificuldade, que o medo chega a ocupar, a preencher o coração e a mente, de forma que você não tem como pensar em nada, como dar atenção àquilo que na verdade é preciso, que é o Senhor. Então esse temor precisa nascer naturalmente onde você precisa. Se não tem, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim é entender que o controle está nas suas mãos. E que Ele é quem criou todas as coisas. Ele não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro. Não há Deus que possa fazer o que o nosso Deus faz, que o nosso Deus fez, que o nosso Deus criou. Tudo para que venhamos, até então, reconhecer e voltar, reconhecer, voltar para Ele, se voltar para Ele. Não dizendo somente aqueles que estão desviados, não. Aqueles que estão seguindo práticas e religiões que, na verdade, não vai fazer com que você chegue ou chegará e alcançará uma vida que está preparada para aqueles que certamente entenderem que o sacrifício maior, que o melhor de Deus, Ele já veio e entregou por amor a nós. Ele amou o mundo de tal maneira que chegou ao ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você almeja viver eternamente, só em Jesus. Agora, se você quiser viver, morrer, assim como todos nós, muitos, eu não posso dizer todos nós, porque Jesus pode voltar. E aqueles que estão na sepultura serão os primeiros a ressuscitarem e a encontrar com Ele. Depois nós, os que estivermos vivos, se estivermos aqui. Caso contrário, vamos passar pela morte. Isso você precisa entender. Que até ali no local onde você irá ser sepultado, muitos vão com você e muitos até então não tem ninguém para o acompanhar, vão sozinho. Eu falo isso porque eu já presenciei, já fiquei em um velório onde todos abandonaram e aquela pessoa ficou sozinha e eu fiquei ali, passei a noite sozinha com ela. Estou falando isso não para me engrandecer, longe de mim, mas olhando a falta de consideração com aquela pessoa que até então ela é uma pessoa, é humana, é um ser humano. Louvado seja Deus, glória a Deus. Não chego aqui onde eu quero e o Senhor vai fazendo com que essa palavra chegue. Então coloque no seu coração, para que você não venha ter medo, mas sim temor a esse Deus. Não ter medo desse Deus. Muitos falam, Deus, esse é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, não, meu amado. Você é que se deparará com a sua mediante as atitudes que você teve, com as consequências referentes às atitudes que você teve. Acho que ficou melhor assim, não ficou? Para você entender? Acredito que sim. Que Deus possa abrir o seu coração e fazer de forma que você entenda o que eu quis transmitir. Em nome de Jesus, porque aqui o Espírito Santo é que estou dando lugar a esse Espírito Santo e me sinto honrado em poder falar desse amor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Não deixe chegar esse ponto na sua vida, meu irmão.
Não deixe a ouvinte da palavra de Deus. Não deixe. O Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para poder transmitir, e certamente aqueles que estão comprometidos com o Senhor, Ele usará. Ele usará, e muitos têm ido e não foram enviados, estão falando, e muitos estão acreditando no que falam e até seguem. Talvez você seja um que está seguindo alguém que não tem uma comunhão com Deus e não tem falado do que verdadeiramente a palavra nos conduz. Mas hoje é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Precisamos falar, precisamos anunciar. Onde estão aqueles que são conhecedores da palavra? Aqueles que, entre aspas, de ser crente, ser cristão. Eu sou cristão, mas na verdade você não é. Se você não tem lido a palavra, se você tem ficado na sua zona de conforto, se você não tem saído, assim como eu fiquei muito tempo afastado dos caminhos do Senhor, até chegou o ponto em que não teve mais como eu já disse. Chegou o ponto, chegou o limite. Não posso ficar mais. Preciso fazer algo. O que fazer? Tem muitas coisas para ser feito. Tem muitas coisas. Basta você se dispor. Quer ser um abençoador? Você pode ser um abençoador. A obra... Eu vou falar aqui algo a respeito do que foi implantado na igreja em que estou servindo ao Senhor, e tenho sido muito bem alimentado com as palavras vindas diretamente do coração de Deus, passando pelo coração daqueles que estão ali para nos ensinar. Pastor Marcos Alexandre, Pastor Bruno, Pastor Presidente, meu grande abraço, querido. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Onde tem aí dando a oportunidade, onde está depositando na minha pessoa uma confiança, que olhando para dentro de mim, eu sinto que sou inútil, e sinto que não posso, mas eu creio que Deus é que está no controle, Deus é que está no comando. Onde estamos trabalhando, onde a igreja tem um evento todos os sábados pela manhã, que é o amor incondicional. Esse amor incondicional trabalha com os moradores em situações de rua, que não têm o que se alimentar, e vivem ali, né? Não tem o que se alimentar, é algo que é até duro falar. Querendo ou não, eles estão se alimentando. O Senhor está preparando, o Senhor ele sempre tem o que alimentar, porque senão estariam mortos. Tem como beber água, mas aos sábados, a primeira igreja batista em Benfica, e você desejando ser um mantenedor, nos ajudar nesse amor incondicional, onde eles vão lá, a igreja abre as portas, vão lá, tomam seus banhos, tomam o banho, aí ganham uma roupa. Você que quer, que tem na sua casa roupas que não usam, querendo contribuir, querendo doar, fazer a sua doação, a Igreja Batista fica aqui na rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Você pode colocar. Agora, ao entregar, entregue algo que alguém possa usar e se sentir bem. Não aquilo que você vai jogar fora. Não! Que você possa tirar do seu uso, né? Que você possa tirar do seu uso aquilo que você não usa, para que pessoas possam usar. Tem dificuldade. O amor é incondicional. O título, ali o nome desse trabalho, amor incondicional. Amor incondicional. E ali chegam aqueles que querem recuperação. Eu faço parte do trabalho do Ebenezer. Ebenezer é o centro de recuperação para aqueles que até então vão ali, cortam seu cabelo, tomam seu banho e ali ouve a palavra de Deus e sentem o desejo de mudança, de mudar de vida.
ali nós levamos para o amor incondicional. Pelo amor incondicional, essa pessoa, ela não vai pagar, porque muitos querem ir, mas ao se depararem com o centro de recuperação, chega ali, é um preço que eles cobram R$ 800, meu amado, uma pessoa em condições, querendo a recuperação, se deparar com um valor desse a ser pago, a família que querem ver a recuperação, mas estamos com dificuldades porque hoje, sábado, retrasado, quando eu fui, tinha 31, nesse sábado estarei, se Deus assim permitir, estarei indo novamente, ali compartilhando com eles algo que passei na vida e sei qual é a dificuldade de deixar, de abandonar, para viver ao lado de Cristo, Então você que queira nos ajudar a manter esse trabalho com doação, talvez você pode chegar ali na Igreja Batista, não precisa você ser membro, você fala, eu quero ajudar o amor incondicional. No sábado você pode ir lá na igreja e você vai ver as pessoas ali tomando seu cafezinho com pão, se alimentando. Sabemos que nem todos querem um compromisso com Deus, mas isso não é deles. Porque o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas se é tempo de frutificar, vamos então mostrar para eles. Vamos mostrar, vamos frutificar, apresentar para eles que existe solução. Existe solução. Deus é maravilhoso. Vindo o vosso terror como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Não espere esse momento, amado. Preste bem atenção nessa palavra. Não espere esse momento. Não espere. Não espere. Eu sei o que passei. Por isso estou falando com você. Então clamarão a mim. Aí quando vier a angústia, o aperto, onde você tem condições de ir agora e de almejar, de colocar-se diante de Deus, pedir a Ele misericórdia, clamar, assim como foi aquele cego lá em Jericó, assim como foi a mulher do fluxo sanguíneo. São tantas coisas, são tantos exemplos daqueles que se prontificaram em estar diante de Deus. Então clamarão a mim, em vindo a angústia, então clamarão a mim. Mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Agora, pelo contrário, se você tem vida, se você está com saúde, ou se você pode ouvir, se você entende, independente da forma que você está, se sobre um leito de dor, se sobre em uma cadeira de roda, vivendo ali na dependência de que alguém cuide de você, aí, olha só, você pode também escolher optar, porque tem uma vida. Talvez você esteja passando por isso, clamando e pensando que Deus não está ouvindo, mas use de sinceridade, assim como foi o exemplo de Ana, que fez aquele voto para o Senhor. 38 minutos. 38 minutos. Até 46 eu posso ir. Até 46, 48 eu fui ontem, o YouTube aceitou. Amém? Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. E por outro lado, a Bíblia nos mostra que aqueles que os que de madrugada me buscam, aí tá vendo? Tem hora que eu vou falar versículo, eu estou deixando, tem 3 já. O de 127, que eu queria falar ontem, eu lembrei. Eu lembrei não, a minha esposa falou, é Salmo 127. Né? Eu agradeço a Deus pelo presente dado por Deus, que esse Deus me concedeu. Quem acha uma esposa, acha o presente de Deus. E se não fosse, eu não estaria aqui. Por isso é meu maior presente. Primeiramente o Senhor, tenho minha mãe, tenho cada um de meus irmãos, meu amado irmão querido, pastor Eliseu, pastor Vicente, presbítero Fernando, missionário Elisângela, onde estão todos envolvidos na obra, minha irmã Silvana,
Eduardo, presbítero Eduardo, usado por Deus também. Ali tem uma intimidade, uma facilidade de discorrer a Bíblia, de ver algo que a gente não consegue, o Espírito Santo mostra. Assim como meu querido irmão, pastor Seu. Minha cunhada Márcia, hoje eu estou citando os nomes aqui, eu não gosto de citar, porque senão eu seria ingrato com todos. E aqueles que intercederam pela minha vida, que viram o meu estado. Mas aqueles que os que de madrugada me buscam, me acharão. Eles de madrugada me buscam. É Provérbios 8. Não vou lembrar também, senão vai passar o tempo e eu vou ficar aqui procurando. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Quantos estão fazendo essa escolha? Não preferindo ter o temor no seu coração por esse Deus. Por entender que o controle está na mão dele. Se você está respirando nesse momento, é porque ele está te concedendo de graça. Você não paga nada. Você não paga nada por aquilo que ele está te concedendo. E você sabe o que é que ele está te concedendo para que você esteja com vida, ou continue com vida. É o ar. Se ele cortar a mangueirinha do ar, já era, meu irmão. Aí você vai se explicar. Mas não com Deus. Vai se explicar com os diabos, onde está preparado. Dê crédito à palavra de Deus. É tempo de frutificar. Esse é o tema. Tempo de frutificar. Amém? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Que conselho você tem dado? Que conselho? Você vai se fartar deles. Então que você entre, fartar-se dos conselhos que você até então tem dado e não tem sido na direção de Deus, você vai se fartar dele. Mas você tendo temor ao seu coração, entregando a sua vida a Jesus, certamente você vai ter conselhos bons, porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma orientação, é uma palavra de Jesus. Amém? Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará em segurança e está livre do temor do mal. O que você escolhe? Chegou o momento. O que você escolhe? O que você fará? Continuará fazendo o que está fazendo? Mais uma vez, é uma opção de escolha sua. Mas saiba que você vai prestar conta, assim como todos nós vamos prestar. No tempo de frutificar. Ontem eu dei início e ficou faltando eu concluir, quero ser breve, só concluir aqui onde parei. O que acontece com aquele que dá ouvido. Então veja aqui que tem tudo a ver com o que acontece. A parte 2, onde irei colocar aqui no título dessa lição, com o endereço. E você, desejando me ajudar, se inscrevendo, para que eu possa fazer cada vez mais conhecida essa palavra, eu peço a você para que compartilhe e nos ajude. O Centro de Recuperação Ebenezer, em Juiz de Fora, está passando por dificuldade. Você que puder doar 1 quilo de carne, você que puder doar um pacote de arroz, você que puder doar o que o Senhor colocar no seu coração, de repente você é aquele que pode doar uma cesta básica,
e assumir um compromisso, assim como agradecemos. Tem vários mantenedores, mas ainda assim não tem sido o suficiente. A padaria atual, meu amado amigo Eliseu, o Igor e toda aquela família, a padaria atual, onde o Senhor tem prosperado cada dia mais e continue prosperando, há muito tempo que estão ali sempre abençoando essa obra com pão. O que você pode doar? Isso é frutificar. Você está frutificando. Você que se sentir tocado, desejando contribuir, eu ainda não sei como colocar aqui o número do Pix, mas eu creio que em breve, com a ajuda de um irmão que está para me ajudar, vai colocar, e de forma que vai ficar mais, não profissional, que aqui não tem ninguém profissional, mas de uma forma mais fácil, facilitar para você uma doação. Iremos colocar o Pix, mas procure-nos a igreja e desejando nos fazer uma visita, você será bem-vindo, bem recebido. O que fazer? Ontem eu parei aqui na parte onde podemos fazer a comparação a respeito do teatro. Você vai recordar e pode voltar à mensagem anterior e lá no fim você vai ver onde parei e eu vou continuar. Falta 3 minutos, eu quero ler uma página só. Eu quero ler e com isso estarei colocando um ponto final, segundo o Senhor permitir. Os responsáveis pelo som, os que distribuem os elementos da ceia ou ajudam na realização dos batismos, são contra a regra. Sim, porque os artistas são a congregação. É o povo que está nos bancos e que deve ser movido a desempenhar um papel. Seu papel não é gostar ou não do que ouve ou do que vê. No culto não há audiência humana. A plateia é constituída de uma só pessoa. A plateia é Deus. É Ele que recebe a adoração, é Ele que julga o que lhe foi apresentado e julga o trabalho dos que lhe deram a adoração. A hora do culto é de grande responsabilidade para os líderes e para os líderes e para os liderados. Temos todos que agradar a Deus. É hora sublime de adorá-lo. Embora haja um envolvimento com o próximo, a principal dimensão é vertical. Nunca é demais lembrar que o objeto de nossa adoração é Deus. Se tivéssemos que isolar uma atividade humana como a mais importante, deveríamos apontar a adoração para Deus, pois dela depende tudo mais. Nossa adoração tem que ter, portanto, o objeto certo. Deus, o Criador dos céus e da terra, nosso sustentador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os astros se situam no firmamento, as estrelas anãs, outras as gigantes, os buracos negros, os satélites, asteroides, os planetas, compõem o universo pela vontade do Criador. Da mesma forma que bactérias, vírus, fungos, as partículas substanciais subatômicas ou o próprio átomo habitam a região que o olho não enxerga, como às vezes peixes, plantas, não diversas e outros animais têm seu lugar. O homem está de pé, porque Deus permite e o sustenta vivo. Não fomos nós que nos criamos. Deus nos criou e nos sustenta. A relação
com essa fonte é a importância crucial. Se você dependesse totalmente de alguém, de algum homem para sua subsistência, tenha certeza de que o seu relacionamento com ele seria algo muito importante para você. Muito mais atenção devemos dar, portanto, ao nosso relacionamento com Deus. A adoração tem a ver com esse relacionamento. Temos que pensar também nos efeitos da adoração. Alguém já disse que a única liberdade que temos é a de escolher o nosso Deus, com D minúsculo. Aqui mostra com D minúsculo. Isso é o valor maior que nossa vida terá. Uma vez determinado o Deus de nossa vida, que D minúsculo, que não seja o Deus de D minúsculo, mas sim o Deus com D maiúsculo, que é o Deus Criador, para você entender, em Deus determinará o que há de ser a nossa vida. Nós somos a imagem do Deus que adoramos, que é do Deus com D maiúsculo. Aliás, é isto que diz o Salmo 115. Ao falar da adoração a ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, no versículo 5, o salmista expressa o desejo de que seus adoradores se tornem semelhantes a ele. Assim como o rosto de Moisés brilhava depois de ter estado na presença de Deus, nossa vida há de refletir diante do mundo essa mesma presença. E aqui um ponto final. Fiquem na paz eu vou, para que entre no YouTube. Deus abençoe, fica com Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos entrando na lição Frutifiquemos na Identidade, em busca de uma identidade, onde muitos já perderam. Deus abençoe.